Aí nós vamos terminar o versículo 2, o capítulo 2 de Lucas, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E eles, porém, não compreenderam o que ele lhe dissera. Que ele estava falando, Jesus estava falando com os homens da lei, né? Em seguida, desceu com ele a Nazaré. Ele era submisso, sua mãe aguardava todas as tuas coisas em seu coração. E Jesus crescia em estrutura e sabedoria de graça diante dos homens. E no capítulo 3 continua a palavra, né? Então diz assim, capítulo 3 diz assim, capítulo 1 do versículo 3 do capítulo 1, versículo 3 do capítulo 1 diz assim: no ano 15º da reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes Tetrarcas de Galileia, seu irmão Filipe, entra em carta de Itureia, é o nome das cidades que eles eram lá, de princípio de Trancóticas, Lazenia, Tratais de Abilias, e sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor no deserto, João, filho de Zacarias. João que vai falar, né? E no versículo 3 diz assim: ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. João já estava batizando o povo, já era um homem de idade já. E no capítulo 4 diz assim: como está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Endireitai para eles poderem ir, né? Para ver nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 3, no capítulo 3 do versículo 5 diz assim: toda vale será aterrado e todos os montes ao inteiro serão arrasados, tornar-se o direito que estiver torto e o caminho escabroso serão aplainados. Quer dizer, o caminho quer dizer do Senhor, né? Dos pecados do povo que brigava, que matava, que trazia sangue. Ele está dizendo, vai endireitar os caminhos, né? Os caminhos é a salvação do povo, que ele vai batizar e vai vir quem batiza com o Espírito Santo, né? E todos os homens verão a salvação de Deus. Todos os homens verão a salvação de Deus. No capítulo 7, no versículo 7 diz assim: pois o povo que vinha para ser batizado por ele, aí o João já deu uma pegada naquele povo, que aquele povo queria vir batizar só para ficar falar com os outros lá que ele era batizado, que ele era não sei o que, não entendia o que era isso. Aí João diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira iminente,
no capítulo 8 diz assim: fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa, e não começais a dizer, temos Abraão por pai, pois vos digo, Deus tem poder para destas pedras suscitar-se filho de Abraão. Até as pedras Deus quiser fazer que seja filho de Abraão, ele faz. E no versículo 9 diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores, de todas as árvores que não der fruto, bom será cortado e lançado ao fogo. As pessoas que não tiver fruto, não acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser desse jeito. O machado vai cortar pela raiz. Você se cuida, porque a árvore cai e vai para o fogo. Então, aí João fala aqui no... Lucas fala aqui no capítulo, versículo 10, diz assim: perguntaram-lhe a multidão, que deveres devemos fazer, o que era para fazer, né? Aí João vai responder. E eles respondeu: quem tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem, e quem tem o que comer, faça o mesmo. Ele quer, igual Jesus disse, né? Dividir as coisas para todo mundo ter o jeito de se alimentar, de viver na vida, seja tudo igual. E também publicou, no capítulo 12 diz assim: e o publicano vieram para ser batizado e perguntaram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhe respondeu, no capítulo 13, respondeu: não exerçai mais do que o vosso foi ordenado. No capítulo 14 diz assim: do mesmo modo, os soldados lhe perguntavam: nós que vamos fazer? Respondeu-lhe: não praticai a violência, nem defraudais ninguém, e continuamos vós aos nossos saldos. Recebei o que recebesse lícito e fazer seu trabalho bem. Então no capítulo 15 diz assim: ora, como o povo estivesse na expectativa, todos perguntavam em seu coração se talvez João fosse Cristo. Eles pensavam que ele era o Cristo, né? E no capítulo 16 fala assim: e ele tornou a palavra dizendo: todos os vós batizai na água, mas eu que vim, outro mais poderoso que eu, a quem não sou digno de desatar a correia da sua sandália. E ele vos batizará no Espírito Santo, com fogo. Ele vai batizar com fogo no Espírito Santo. E no capítulo 17 diz assim: e ele tem a pá que nas mãos, limpará as suas iras, e escolherá o trigo e a sua celeiro, mas queimará as palhas no fogo e intangíveis. E no capítulo 18 fala assim: e assim que ele anunciava o povo da Boa Nova, dirigia-se ainda muitas outras falação ao povo, né? No capítulo 19 diz assim: mais o Herodes a traducia, respondia que lhe por causa de Herodia a mulher saiu desculpa aí, por isso, por causa das Herodias, mulher seu. Então, só por causa de todos os crimes que tinha cometido, que João Batista falou, né? Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, nós vamos sempre estar atentos pela Santa Palavra. Jesus te abençoe e te ama demais. A todos vocês.